Vamos lá, você é de Feira de Santana. Quando é que foi a sua primeira viagem saindo de Feira de Santana para explorar algum lugar do Brasil? Saindo da Bahia, minha primeira viagem foi pro Rio de Janeiro. Como é que foi essa história? Quando eu fui convidada, não, né? Quando eu me inscrevi pro Big Brother Brasil, obrigada, que a minha mãe me obrigou a me inscrever, falou, você vai se inscrever nesse negócio aí. E eu fui pra minha primeira seletiva em Salvador. Após isso, eu passei pra segunda etapa, que era no Rio de Janeiro. E eu simplesmente peguei um avião escondido dos meus pais e fui sozinha. Foi escondida? Fui escondida porque era sigilo total. Então, nem quando pros pais podia contar? Não podia contar pra ninguém, senão eu era desclassificada. Então, eu fui simplesmente escondida. Minha sorte é que, na época, eu fazia faculdade na Federal da Bahia. E aí, eu falei pra minha mãe e pro meu pai que a faculdade tinha saído de greve e que eu ia pra faculdade. E no meu trabalho, eu peguei um dinheiro emprestado, falando que minha avó tinha morrido, porque eu precisava de um adiantamento pra poder... Você matou a avó? Eu matei a avó, mas minha avó já tava morta faz tempo. Falando que a minha avó tinha morrido e que eu tava muito mal, que eu tinha que ir pro velório dela e tal. E aí eles me deram um adiantamento e aí eu peguei a tia de um ex-namorado meu, na época, que era muito minha amiga, que a gente fazia trabalho voluntário em hospital de criança com câncer juntas. E aí eu falei, eu preciso ir pra Salvador, que vai ter uma seletiva lá de um trabalho, de uma peça de teatro, que ela sabia que o meu sonho era ser atriz. E aí eu paguei a gasolina do carro dela e ela me levou lá em Salvador pra essa seletiva e depois disso eu fui pro Rio de Janeiro sozinha. Como é que foi a ligação? Eu tava trabalhando, isso depois da primeira, me inscrevi, fui chamada pra Salvador, depois fui chamada por e-mail pra Salvador, tanto que era um e-mail que eu ia jogar fora, porque eu nem lembrava mais que eu tinha me inscrito pro Big Brother. E aí, depois de um tempo, eu tava no trabalho e um número estranho me ligando, e aí eu falei, não vou atender porque vão cobrar essa prestação da moto de novo, né? Que porque eu tinha uma moto financiada. Mas eu já tinha pagado, tava devendo uns diazinhos de atrás, né? Como todo brasileiro. E aí, na hora que eu atendi, eu falei, moço, eu já falei que eu já paguei essa prestação, o que é? Aí ele falou, Jaque, aí eu cheguei a tomar um susto. Eu falei, oi? Que ninguém chama assim de Jaque, né? A moto tava no nome da minha mãe. Aí ele, você tá sozinha agora porque é sigilo total. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? É Jogos Mortais, eu já assombrada, né? Sozinha, no horário de almoço, na loja, eu falei, alguém me trollando. O que é, moço, que tá acontecendo? Eu tô sozinha assim. Ele, então, é o Thiago da Central Globo de Produções. A partir de agora é sigilo total e você foi selecionada pra próxima etapa do Big Brother Brasil. Eu preciso que você agora providencie aí pra poder organizar todo o check-in. Eu falei, então, você tá me falando isso que eu não posso falar com ninguém, mas eu não tenho cheque, pelo menos com meu pai eu posso falar. Ele falou, não. Eu falei, mas eu não tenho cheque, como que eu vou resolver isso? Ele, não, o aeroporto de Salvador não é perto da sua casa? Você banca a viagem de Feira pra Salvador, ok? E a gente arca com a viagem pro Rio. Aí eu falei, mas eu não tenho cheque. Ele, não, check-in é um número que você vai precisar. Aí ele me explicou que era check-in. Eu falei, entendi. Aí ele, quando você chegar no aeroporto, você não pode falar nem o nome Globo, nem o nome Big Brother, ok? Senão você é desclassificada. Na mesma hora que ele desligou o telefone, eu peguei e liguei pro meu pai. Pai, preciso que você venha aqui no trabalho agora. O que aconteceu? Pai, vem aqui agora. Filho, eu não posso ir aí. O que tá acontecendo? Meu pai todo estressado. Falei, pai, aconteceu um problema, eu tô grávida e eu preciso que você venha aqui agora. Não deu 5 minutos, meu pai estava na porta do trabalho. Mas você matou a avó, engravidou, o que mais engravidei tudo pra entrar no Big Brother. Então, aí eu virei pro meu pai e falei, pai, você não sabe o que aconteceu. Eu fui chamada pra participar do Big Brother. Meu pai, é o quê? Eu falei, acabaram de me ligar. Isso é mentira, meu pai, dono de empresa de segurança eletrônica. Isso é tráfico de órgãos. Você não vai nesse negócio, não. Me dê esse telefone aqui agora que eu vou ligar pra ele, pra esse povo dessa cadeia. Eu falei, você não pode ligar, eu vou ser desclassificada. Eu tô te contando, pelo amor de Deus. Eu desesperada, né? Aí meu pai pegou o telefone na minha mão, ligou de volta pro número. Eu falei, acabou minha vida. O número deu, esse número é impossibilidade de receber chamadas. Aí meu pai olhou pra minha cara e falou, tá vendo que eu te falei que isso era trote? Tá vendo que eu te falei que isso era da cadeia? Eu falei, tá bom, pai, esquece isso. E isso, eu tinha 3 dias pra poder ir pro Rio de Janeiro. Aí eu esqueci isso, escambau, né? Porque eu sou leonina. Quando eu quero botar uma coisa na minha cabeça, eu não queria entrar em Big Brother, não. Eu nunca nem tinha assistido Big Brother. Mas quando eu botei um negócio na minha cabeça, eu falei, peraí. Aí 2 dias depois eu falei, pai, minha faculdade voltou de greve, tá? Preciso ir pra faculdade e tal. Aí ele, tá bom, minha filha, como que você vai fazer com o trabalho? Eu falei, eu vou pedir licença uns dias do trabalho pra poder ver o que é que vai acontecer. Porque eu trabalhava numa loja de informática. Eu era tipo Júlia. Eu fazia zootecnia na Federal da Bahia. Gostava? Não gostava. Eu tava lá porque eu era obrigada, porque meu pai dizia que pra ser alguém na vida, você tem que estudar, filho. Você tem que ter um diploma pra ser alguém na vida, entendeu? Mas eu tava porque eu era obrigada, porque a nota do Enem deu pra aquilo ali mesmo. E aí foi.
E aí eu peguei, falei, pai, vou pra faculdade e tal. Ele, tá bom, vou te dar o dinheiro do ônibus e tal. E isso, no trabalho eu já tinha chorado, depois que meu pai tinha ido embora, o pessoal chegou pro trabalho, eu tava assim, zambuada. Aí todo mundo olhou pra minha cara, aconteceu alguma coisa, aí eu comecei a chorar. Aí, porque minha avó tá muito doente, acho que ela vai morrer, não sei o quê. Tipo, na verdade, ela morreu, não sabia nem o que falar. Aí todo mundo, não, pode ir embora, fica tranquila. Aí 2 dias depois Você eu quase dei matou 2 vezes a avó. É, quase matei 2 vezes a avó. Aí no outro dia eu dei o golpe no meu pai lá, peguei minhas coisas bonitinhas, peguei um táxi dessa vez, porque a primeira vez eu fui com a tia do meu ex-namorado pra me levar na seletiva lá, até Salvador. E dessa vez eu paguei um táxi e fui pro aeroporto. Quando chegou no aeroporto, eu totalmente perdida. Fui lá, dei o check-in, fui na hora que eu sentei no avião. Eu queria sentar na janela, eu sentei na janela no lugar de uma menina. Aí na hora que eu sentei, a menina chegou, oi, esse é meu lugar, tal. Aí tive que voltar pro corredor. Ela simplesmente fechou a janela. Eu fiquei a viagem toda assim, ó. Eu não acredito que ela fechou a janela. Ela sentou na janela e fechou a janela. Ela fechou a janela, encostou pra dormir. Eu falei, eu não acredito. Minha primeira viagem, achei que eu ia ver tudo. Tipo, fiquei, sabe, mal com aquilo. Aí beleza, eu cheguei no Rio de Janeiro. Achei que ia ser um pessoal da Globo, da produção, que ia me buscar com crachá, com a van da Globo, né? A gente sempre imagina. Quando chegou lá, era um cara com a minha foto impressa na mão. Tipo, Jaqueline desesperado, ligando pro meu celular, eu atendi. No que eu atendi, gastou todo o crédito do meu celular, eu não sabia que gastava crédito por conta do deslocamento na época, né? Gastou todo o crédito do meu celular, atendi. E aí, ele me botou dentro de um Celta prata e me mandou embora junto com o cara. E o cara tinha Nextel na época, 10 anos atrás, não sabia nem o que era Nextel na Bahia. E o cara ficava falando, já tô levando, o F1, não sei o quê, e ficava falando em código. Menina, você não achou que tava sendo sequestrada? Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a ver pedágio dentro da cidade, eu comecei a ficar assustada. Eu falei, mas eu não posso falar nem o nome do Boninho, nem o nome do BBB. Aí o olho começou a encher de lágrimas, aí eu olhei pro cara assim e falei, moço, pelo amor de Deus, como é que vai sua família? Eu sou uma pessoa que eu creio muito em Deus. Aí eu comecei a falar das minhas histórias de Deus pro cara, pra ver se comovia ele, e ele todo frio, mal dava uma palavra. Falei, meu Deus, eu não posso falar BBB, nem Globo, mas o que é que eu posso falar pra esse homem aqui, né? Pra eu saber se esse homem é da Globo ou não. Aí eu falei assim, a mulher do Boninho é linda, né? A Sandra. Aí ele falou, Mentira, que o Boninho era casado com a Ana Furtado, que eu tinha pesquisado tudo na internet. Eu falei, agora lascou. Esse homem confirmou que é a Sandra. Não me corrigiu que era a Ana. Então ele realmente tá me sequestrando. O que é que eu vou fazer aqui? E eu comecei a chorar. Ele, por que você tá chorando? Eu falei, não, é muita emoção, né? Com tudo isso que tá acontecendo pra mim, porque eu vim do interior da Bahia. Tô aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez. E ele foi chegando num lugar perto de um monte de matagal, um lugar meio estranho. Aí eu comecei a ficar apavorada. Aí, na hora que eu desci no hotel, eu já comecei a rezar. Aí, aquele que habita no esconderijo do autismo, e o segurança pegou no meu braço, e a segurança, filha, só não fica olhando muito ao redor, olha pra baixo e vamos rapidinho. Aí eu falei, aquele que habita no esconderijo do autismo, comecei a orar. Aí o cara abriu o elevador, virou a chave no elevador e colocou um andar pro elevador não parar em nenhum. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Ele, mas como assim? Aí eu falei, moço, pelo amor... Na hora que abriu a porta do elevador, tinha uma menina lá que era da produção, que tava em Salvador. Mas que loucura. Que aí, na hora que abriu a porta, eu agarrei ela e falei, não acredito que eu tô te vendo aqui. Aí eu vi que realmente era uma outra seletiva. Mas até então eu fiquei extremamente tensa. Eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia orar a Deus, falar de Deus e chorar. E foi muito louco. E aí foi que eu fui pra segunda seletiva. Eu tava com mais segurança nessa seletiva. Eu já sabia que o Boninho era o Boninho. Que na primeira entrevista que eu tive com o Boninho, que foi em Salvador, eu não sabia que o Boninho era Boninho. E aí que eu acho que o meu passaporte pro Big Brother já tava ganho ali naquele momento. Menina, que história. Mas foi muito louco.